Vamos iniciar os nossos estudos. Hoje, o capítulo 7 do Evangelho segundo João. Os irmãos das outras cidades nos acompanhem. Nós vimos na última assembleia que Jesus termina aí este capítulo 6 conversando com Pedro, que havia respondido para ele que ele tinha as palavras de vida eterna. O Senhor, ele tinha acabado de fazer um discurso muito duro e os fariseus estavam profundamente irritados com ele. E Jesus, vendo que os discípulos começaram a se afastar, a ir embora, ele indagou dos 12, vocês também não vão? E Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso fala muito fundo aos nossos corações. Nos dias atuais, nós temos muitas igrejas, muitas seitas, muitos templos, cada um fazendo culto à sua maneira, e tem muitos adoradores de deuses estranhos. A nossa sociedade, por ser uma sociedade democrática, livre, ela assimila que qualquer um possa cultuar os seus deuses sem maiores considerações. Que façam conforme quiserem. Esses cultos sempre existiram em outras épocas, inclusive na época de Jesus, na época de Paulo. Mas nós precisamos firmemente declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor nosso, que governa a nossa vida, em quem nós cremos, cujas palavras têm servido para orientar a nossa vida, a nossa igreja e todas as coisas que estão adiante de nós. O Senhor, Ele haverá de escrever um futuro glorioso para o seu povo. Certamente vamos passar ainda algumas dificuldades e provas e superação que precisamos ter, ainda com obstáculos que vão ser postos diante do povo de Deus, mas terminando este tempo de mudanças e de transição, com toda certeza, a vitória do povo de Deus, ela acontecerá com todas as suas consequências. A palavra aqui na introdução do capítulo 7 diz assim: depois destas coisas, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. A palavra, ela mostra que Jesus já estava correndo perigo, porque os judeus, eles estavam revoltados com os discursos que ele fazia e que se dirigia frequentemente a eles,
dizendo que eles eram religiosos de aparência. Nós temos nos nossos dias esse mesmo espírito de farisaísmo. Até hoje, quando alguém quer ofender uma pessoa, é comum chamá-la de fariseu. Os fariseus, eles eram religiosos muito influentes na vida do povo, mas eles não viviam as coisas que eles ensinavam. Por fora, eles pareciam pessoas de bem, mas as suas vidas mostravam que eles estavam bem longe do bem segundo o ponto de vista de Deus. Jesus dizia: vocês são parecidos com túmulos. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de imundície. Isso serve para nós que estamos na igreja, irmãos. Eu acredito que temos de ser bastante duros com nós mesmos quanto à nossa conduta dentro da igreja. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se estamos mesmo trilhando aqueles caminhos do Nazareno, aqueles caminhos que Jesus ensinou para nós. Se nós estamos conseguindo viver uma vida de amor pela nossa família, pelo nosso próximo, pela nossa igreja, na convivência lá fora, na convivência aqui dentro da igreja. Essas palavras, elas nos levam a refletir. Não podemos buscar a igreja apenas para Jesus resolver problemas da nossa vida pessoal. Nesses dias de hoje, todo mundo quer que Cristo possa livrá-los da confusão em que eles se enfiaram. São crentes que não têm uma instrução na palavra de Deus por causa dos falsos pastores que não instruem ninguém. E eles buscam a igreja apenas para pedir ao Senhor que Ele resolva as dificuldades de casa. É problema com o marido, com o filho, é a confusão, enfim, de uma vida onde o diabo entrou e não saiu ainda. Nós temos que olhar para dentro da nossa vida e ver se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus ou se nós não estamos falhando. Porque tem vezes que nós estamos andando no caminho errado e não vemos. Porque já temos a presunção de que nós sabemos daquilo que estamos fazendo. E vamos andando em pecado, vamos vivendo mais ou menos ali com Cristo e tal. Fazemos umas ofertas na igreja, umas doações. Outros pagam dízimos e pensam que tudo está sendo resolvido pelo outro lado. E não é nada disso, irmãos. Os que mataram o Senhor eram pessoas do templo. E eles mataram Jesus porque eles não entendiam a doutrina que Jesus ensinava. Eles não compreendiam muito bem aquilo que o Mestre havia vindo trazer, ou seja, a libertação definitiva das pessoas. Libertação de quê? Do domínio que o pecado exerce sobre elas. E não adianta a pessoa ter força de vontade. A força de vontade, ela não é capaz de vencer Satanás. Não adianta ir procurar o centro espírita achando que lá eles vão chamar o espírito maligno e vai tirá-lo da sua vida. Vai chamar o espírito lá para doutrinar o espírito. Pode até ser que tirem da tua vida o espírito maligno. Mas se você não muda o seu coração, outro espírito maligno como ele virá. Quem disse isso é Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Por isso, irmãos, nós precisamos encontrar com Jesus o mais rápido possível. Isso significa entrar em comunhão com Jesus. E para isso eu preciso ir para a igreja, viver a vida da igreja. Eu preciso servir na casa do Senhor,
orar ao Senhor, ouvir a sua palavra, ler a Escritura todos os dias pela manhã, iniciar o dia conversando com o Senhor, colocando os seus problemas e as suas dificuldades diante dele, mas não só para ele resolver, irmãos, estas coisas que têm só a ver com a vida temporal, mas para ele nos ajudar a compreender a grandeza da igreja de Cristo, que não tem nada a ver com esses rituais que estão por aí. Infelizmente, muitas igrejas hoje são semelhantes à igreja católica, só tem outro nome. O resto é tudo igual. A reforma que foi feita na igreja produziu muitos poucos frutos. Quase nada, irmãos. Nós temos que levar a sério a nossa vida com Jesus. Por isso, os judeus queriam matá-lo. Ele desagradou o povo. Veja aqui embaixo, a gente vê que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. É uma coisa muito séria isso, irmãos. Mais tarde, eles se converteram, mas quando ele veio e começou a falar da doutrina da vida eterna, quando ele começou a dizer que não havia morte para aqueles que crescem nele, as coisas ficaram difíceis e começaram a tomar assim um aspecto de violência. A palavra é clara, os judeus queriam matá-lo. O Senhor, no versículo 6, ele disse assim para os irmãos dele: não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus coloca ali que ele estava desempenhando uma missão aonde, no fim dela, ele seria sacrificado para a nossa salvação. E diz para os irmãos dele: olha, o vosso tempo é chegado, sempre é tempo de nós encontrarmos a salvação. Eles não criam nele. Jesus disse: todos os dias é tempo, o vosso tempo é chegado, mas o meu ainda não. Eles queriam que Jesus mostrasse para todos os seus inimigos as obras que ele fazia, os milagres que ele estava fazendo em todos os lugares aonde ele passava. Mas nós vemos que os irmãos dele não conheciam em profundidade a sua missão. Eles não sabiam direito quem era Jesus. O Senhor pregava ensinamentos que nunca haviam sido vistos. O Senhor simplesmente ignorava os costumes dos judeus. Tudo aquilo que os religiosos faziam, Jesus não fazia. Isso aborrecia profundamente os judeus. Ele curava as pessoas no sábado. Os judeus não gostavam disso porque eles guardavam o sábado. Veja, irmãos, como é grave. Esse espírito até hoje está no mundo. Nós temos igrejas que também guardam o dia de sábado como se fossem judeus. Isso tudo é espírito, irmãos. Os espíritos, eles atravessam os séculos, colocando as suas doutrinas, envolvendo as pessoas nas suas armadilhas. Nós vemos muitas pessoas que nesses dias de hoje ainda professam as velhas doutrinas condenadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo, o pai da igreja cristã. Ninguém gosta de Paulo também. Todo mundo fala muito dos ensinamentos de Jesus, todo mundo vai pegar nos diálogos que ele tinha com os judeus, elementos para fundamentar as suas crenças. Ninguém gosta muito de Paulo. As pessoas não gostam do apóstolo Paulo porque ele condenou com toda a clareza essas doutrinas de festas, de observância de sábados e tantas outras coisas mais, de maneira bem clara e evidente. As pessoas não gostam do apóstolo Paulo, mas ele é o pai da igreja cristã. Foi ele que foi escolhido por Jesus para levar a doutrina, levar os ensinamentos, a salvação aos povos
gentílicos. E nós estamos aqui hoje, de posse da palavra de Deus. Queremos compreender com clareza o que é a igreja do Senhor. Para a gente se situar dentro dela, para a gente saber bem quem nós somos, para nós entendermos que todos nós temos uma missão a desempenhar, uma tarefa a desempenhar, um ministério, chame como você quiser, mas nós precisamos ir além do comum. As suas obrigações, o que você faz na sua casa, você é uma boa esposa para o seu marido, não faz mais que sua obrigação. Você, marido, é um bom marido, um bom companheiro aí para a sua esposa, não faz mais que obrigação. Você cuida bem dos seus filhos, traz eles para evangelizar aqui no final de semana, amém, aleluia, os anjos do céu vão aplaudir tudo isso. Mas nós precisamos ir além do convencional. Temos que fazer alguma coisa, irmãos. Nós temos que chegar no final do ano e dizer assim, olha, eu consegui trazer esse ano 2, 3 pessoas para a igreja. Os irmãos entendem? E com toda certeza, vocês não estão trazendo pessoas aqui para serem exploradas financeiramente. Vocês sabem muito bem que nós não damos importância para isso. Não cobramos dízimo, não pedimos dinheiro para ninguém. Vocês sabem disso. Então, podem trazer as pessoas na igreja e ficarem tranquilos quanto ao que elas vão encontrar aqui. Porque elas vão encontrar aqui a palavra de Deus que traz salvação. Amém? Você tem que perguntar para você no final do ano, o que foi que eu fiz até agora? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? 1, 2? Nenhuma. Precisamos ir além do convencional. Jesus, certa feita, contou uma história onde ele diz que quem faz a sua obrigação é um servo inútil. Parece estranho, como parecia estranha a doutrina dele, por isso os judeus queriam matá-lo. É que tem muito mais, irmãos. Nós precisamos trabalhar pelo reino. Nós precisamos trabalhar pelo mundo novo, pela nova humanidade, a nova Jerusalém, que vai ser estabelecida no mundo. O mundo está acabando, preste atenção nas loucuras que eles estão fazendo. Tenha cuidado de você ler as notícias que são veiculadas no mundo, você vai perceber que tudo virou uma grande confusão. Ninguém se entende mais. É um lixo todas as coisas que você vê que vem do coração dos homens. É corrupção, prostituição, prepotência. Tudo isso é o que você vê nas notícias que são veiculadas nos meios de comunicação. O mundo está acabando. Preste atenção nisso. É hora de nós nos agarrarmos de maneira firme no Senhor. De maneira firme, estar do lado dele. Porque se nós anunciarmos a palavra verdadeira, com certeza nós vamos encontrar inimigos. Pessoas que não gostam de nós. Aliás, nós os temos. Alguns falsos irmãos saíram da igreja para falar mal daquilo que se ensina aqui. Vocês sabem muito bem disso. Mas aonde está a palavra de Deus também estão os falsos irmãos envolvidos com a igreja, porque eles são agentes do maligno. Eles querem destruir a igreja. Sabe como você os conhece? Eles não fazem nada. Na vida eles nunca fizeram coisa alguma. O que foi que eles escreveram? Que estudo foi que eles fizeram? Aonde está publicado alguma coisa que eles fizeram na igreja de Cristo? Você não encontra nada. Eles vivem pelos cantos da igreja para poder destruir a vida de quem está no caminho com o Senhor. São espíritos vagabundos, diria o Senhor. Não são nada. São sombras que o espírito do mal utiliza para agredir a igreja. Nós temos que estar atentos quando uma pessoa chega para falar mal da doutrina ensinada pelo Senhor. Temos que ter cuidado, porque ela escandaliza os homens. Jesus, ele disse assim, o mundo não vos pode odiar. Olha o versículo 7. Mas ele me odeia a mim, porque dele eu testifico que as suas obras são más. É claro que o mundo não aceitou Jesus, irmãos. É evidente que não. Essas igrejas que vivem de braço dado com o mundo, é claro que elas não estão com o Espírito Santo. É evidente que não, irmãos. Porque se nós falarmos a verdade de Deus, as pessoas vão ficar chocadas. Porque a verdade de Cristo mostra a hipocrisia do homem. Mostra que as pessoas têm uma máscara.
que as pessoas são falsas, elas não são verdadeiras. E só a palavra do Senhor pode derrubar estas máscaras para as pessoas tomar ciência de quem elas são. Viver e andar com Jesus é muito sério, irmãos. Mais fácil é você assistir um espetáculo desse que as igrejas andam fazendo por aí, e cantoria e blá, 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 mais nada. Mais fácil você ir lá e achar que você foi justificado. Deixa você morrer, você vai ver aonde você vai acordar. Aí você vai chamar por Jesus. Aquele rico lá que tinha o miserável na porta da casa dele, ele não fazia nada por esse pobre homem, depois que morreu, foi parar no inferno. Ele achava que estava tudo bem, porque a sua vida era nababesca, ele tinha riquezas, ele tinha prosperidade, ele estava lá vivendo no bem, no bom, ele se vestia muito bem, ricamente, comia comida do melhor que tinha, ele pensava que estava sendo abençoado por Deus. Mentira, quem estava atrás daquela vida de luxo que ele tinha era Satanás, que estava atrás daquela vida de luxo, tanto que quando ele morreu foi parar no inferno, essa é a verdade. E lá ficou choramingando, lá queria uma gota de água para poder matar a sua sede. A vida é uma experiência muito séria, muito grave, irmãos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus com toda a sua consequência, aquela palavra limpa que vem pela boca de Jesus. Porque é por meio dele que nós vamos encontrar a saída dessa confusão em que o maligno nos enfiou. Precisamos ter coragem, andar com Jesus, anunciar boas novas, trazer gente para a igreja, chamar irmãos novos para cá. Olha, vem conhecer a palavra de Deus. Vamos numa igreja onde você não vai ser explorado financeiramente. Os que estão em outras cidades também devem convidar pessoas para assistir os nossos cultos, os nossos estudos. As pessoas querem fundar igreja, não faça isso, irmãos. Fundar igreja é muito difícil. Dá um trabalho enorme. As pessoas que não tiver preparo, elas não conseguirão levar a igreja em lugar nenhum. Outros querem fazer células em casa. Olha, eu recomendo que vocês coloquem um computador lá com um monitor grande e assista ao vivo os nossos cultos, os estudos que são feitos aqui. Leva as pessoas que você conhece para a tua casa, para elas também poderem assistir. Depois que terminar, vocês orem juntos, peguem as mãos uns dos outros e orem unidos e clamem pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha ali naquele momento, para trazer conforto, para trazer revelação para vocês. Ele o fará com toda certeza. Essa é a simplicidade da igreja que precisa nascer nos corações dos irmãos, desses que de longe recebem a nossa palavra. Façam isso, serão abençoados. Não tem necessidade de pastor, de guru, de nada, irmãos. Deixe o Espírito Santo guiar vocês. Se quiserem conversar depois do estudo, pega aí o texto que nós estamos lendo, conversa lá na casa de vocês. Não tem problema nenhum. Mesmo que interpretar um pouco diferente daquilo que nós estamos interpretando, isso não é problema nenhum, irmãos. Mas se quiserem, depois do estudo, leiam o texto que nós acabamos de estudar. Converse sobre ele. Quer melhor edificação do que essa? Não é mesmo? Participa do culto conosco, orem juntos conosco. Terminando, orem, levantem, orem ao Senhor, clame ao Senhor Jesus para derramar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês vão ser justificados, irmãos. Infelizmente, nós não podemos indicar a igreja para ninguém. Esse é o estado que se encontra essas comunidades. E a gente não nega que existam irmãos sérios, idôneos, pastores que estão fazendo o trabalho que Cristo pede para eles fazer. Mas há aí uma multidão de entidades chamadas igrejas, aonde a gente não deve recomendar que a pessoa vá frequentar. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Quando os irmãos de Jesus haviam subido à festa, a partir do versículo 10, ele também, não manifestamente, mas como em oculto, subiu à festa. Os judeus procuravam-no e diziam: onde é que ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não,
Antes, engana o povo. Olha a obra do diabo como é. Logo ele arruma alguns para dizer, não, é falso. O que ele está falando não é verdadeiro. Esta é uma marca dos homens de Deus. De todos os profetas do Senhor, todos os apóstolos, todos os servos de Deus que serviram na sua igreja ao longo desses 2000 anos e foram pessoas sérias. Eles levantaram inimigos, pessoas que ali de maneira disfarçada, né, e até humilde, como a gente vê fazer, lança dúvida no coração da igreja. Olha, irmãos, vocês precisam ajudar a vigiar a igreja. Sabe, quando acontecer de vir uma conversa estranha, você fala para a pessoa na hora, olha, isso não está conforme a palavra do Senhor. Você não está em condições de falar essas coisas. Vamos conversar com o pastor. Aí, se o Satanás estiver por ali, ele vai falar para não conversar. Não, não precisa não, precisa sim. Vamos lá comigo, ou eu vou sozinho e vou falar com o pastor. E comunica o pastor o que está acontecendo. Nós somos o povo de Deus e temos que zelar da casa do Senhor. Não importa quem seja. Porque o diabo pode pegar qualquer um de nós ou não. Não é verdade? Ele pode, sim, se apoderar do nosso coração, da nossa mente e começar a influenciar a nossa boca para falar coisas que levantam suspeita junto da igreja. Vamos ter cuidado e sejamos todos vigilantes. Então alguns diziam, ele é bom, outros diziam, não, não é não, ele está enganando o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, porque tinha medo dos judeus. Mas no meio da festa, o Senhor subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus ficaram maravilhados, dizendo, como é que sabe estas letras, não as tendo aprendido? E Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha, Jesus deixou claro o que ele estava ensinando. Aquela palavra que chocava os seus ouvintes e que levantava ódio contra ele, ele disse, não é palavra minha, é palavra daquele que me enviou, palavra do Deus vivo. E nós falamos também dessa mesma palavra. A gente precisa falar da palavra de Deus com toda a sua consequência, irmãos. Tem pastores que têm a língua travada, não fala aquilo que precisa, porque não quer desagradar o seu eleitorado, que é o povo que está ali dentro. E as razões nós sabemos quais são. Mas o povo precisa ouvir a palavra dura do Senhor. É a forma que nós temos para acordar do sono da morte que está sobre nós. É só a palavra de Deus. Ela tem poder de afastar o diabo de perto de nós. A palavra de Deus. Então eu preciso saber que ela não é de Jesus. Ela é uma palavra que foi enviada pelo próprio Pai. Quem não gostar, problema dele. Vai se haver com Deus assim que morrer. E às vezes até aqui mesmo já começa o Senhor disparar as suas setas contra os que se levantam a favor do inimigo. Vamos ter cuidado com isso. Se você quiser, pois, fazer a vontade de Deus, por esta doutrina você terá certeza que ela não é de Jesus, mas é do Pai Santíssimo. Olha no versículo 18, irmãos. O Senhor diz assim, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Olha, tem tanta gente por aí que vive ensinando doutrina que eles mesmos criaram. Não são doutrinas que foram desenvolvidas tendo como fundamento a palavra do Senhor.
O sujeito se preocupa mais com ele, em falar aí das suas virtudes, não é? Em falar aí das coisas que Deus fez com ele, como se ele fosse diferente das outras pessoas. O Senhor diz que todo aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, e não a glória daquele que o enviou. Mas quem busca a glória do Senhor, quem faz a sua vontade, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Versículo 18. E o Senhor prossegue falando: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. A multidão respondeu e disse ao Senhor: tens demônio, quem é que procura matar-te? E o Senhor lhes disse: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais da fé. No sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A confusão estava armada porque Jesus curou um homem e era sábado. Os judeus ficaram revoltados com ele. Aí o Senhor disse: olha, mas vocês estão fazendo circuncisão no sábado e nem por isso a lei é quebrantada. Por que que ao curar um homem que está doente eu estaria quebrando a lei? E ele fecha aqui o seu raciocínio dizendo assim, que as pessoas costumam julgar segundo a aparência e não segundo a retidão da justiça. Ora, se havia uma lei que Moisés estabeleceu lá no passado, aonde você tinha que observar o sábado, por que é que Jesus quebrantou o sábado muitas vezes? Não foi só nessa ocasião, não. Em muitas vezes ele quebrantou o sábado. E ele dizia: olha, preste atenção nisso. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso significa que o homem de Deus pode fazer qualquer coisa no dia que ele achar prudente fazer, principalmente se a sua obra for uma obra no campo do bem. Não é necessário observar o sábado, porque para nós todos os dias são dias santos. Tá bem? Eles querem se justificar dizendo muitas coisas de Jesus que não são verdadeiras. Se somos do Senhor, nós não temos necessidade de observar estas regras, porque elas fazem parte do Velho Testamento. Amém? Outra coisa, você não precisa observar mandamento nenhum. Isso escandaliza os homens desse tempo, porque eles inventaram uma história que você precisa obedecer o mandamento. É verdade, mas se você tentar, você não consegue. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Nós estamos sob o império do pecado. Se nós não encontrarmos Cristo para que Ele nos dê o seu amor, a lei não poderá ser cumprida. E se nós encontrarmos o amor de Deus na pessoa de Jesus, o Espírito Santo nos fará uma criatura cheia das virtudes dos céus. Então, naturalmente, os mandamentos e leis serão estabelecidos dentro do nosso ser. Não é mais pelo caminho da obediência, os irmãos entenderam? Parece esquisito, não é? Como é que o pastor disse que não precisa obedecer os mandamentos? Não, eu estou dizendo que é impossível obedecer os mandamentos. Pastor, mas até agora eu tenho obedecido, mas você não acabou ainda a sua vida. Até hoje não adulterei. Quem pode garantir que você não vai fazê-lo até o fim dos seus dias?
nós, se encontrarmos com Jesus, Ele nos fará uma nova criatura. Isso precisa acontecer. O homem velho, o homem da obediência, o homem da lei, o homem das obras, o homem da aparência, precisa morrer e uma nova criatura nascer. Se isso não acontecer, você não encontrou com Jesus. Então, muita gente não encontrou com Jesus, muitas pessoas não encontraram com o Senhor. Estão ainda vivendo como nos tempos de Moisés. Pior, sem o Moisés. Se Moisés estivesse aí, ele ainda daria um jeitinho na coisa, mas sem o Moisés, eles vivem ainda na lei. Só não fazem sacrifício de animais, mas pelo andar da carruagem não deve demorar. Eles vão começar a sacrificar pombinhos e mais outras bugigangas que vão ser ofertadas a Deus para agradá-lo, como faziam no Velho Testamento, nas coisas da lei antiga. Irmãos, é preciso ter coragem para romper com esse velho mundo, com essas concepções que desde o começo da história do cristianismo foram estabelecidas à força. Os homens de Deus foram expulsos da igreja como hereges. Os sacerdotes, os homens santos, foram expulsos porque eles falavam da tal verdade de Jesus que o mundo não quer ouvir. O mundo logo arrumou seus sacerdotes para tomar conta da tal igreja que nós conhecemos a história. Todos conhecem a história. Era para ser assim? Era para ser assim. Mas temos a liberdade de fazer de outra maneira. Não se trata mais de fundar uma igreja nova, mas de construir em nós o templo do Deus vivo. Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus nos pede nesse evangelho. Enquanto a gente não entender isso, irmãos, a gente vai estar se enganando. Nós vamos estar andando na escuridão, com a vida envolta em mediocridade, sabe? A vida não vai para lugar nenhum. A sua vida não tem nobreza nenhuma perante o Senhor. Se você morrer amanhã, vamos imaginar que a gente morra amanhã, o que você tem para entregar para Jesus? De talentos multiplicados. O que foi que você fez para Jesus? O que pode fazer você diferente das pessoas comuns? É isso que você precisa se perguntar. Ah, pastor, nada, o que eu vou fazer? Vem trabalhar na igreja. Criatura cheia de infelicidade. Vem trabalhar na igreja, vem servir na igreja. Vai atrás de gente para salvar. Leve os folhetos da igreja, leve os CDs da igreja para distribuir para quem está perdido, irmãos. Trabalhar, fazer diferença, fazer peso na balança de Jesus. Não dá para ficar enrolando com o fim do mundo batendo aí a nossa porta. Amém? Vamos concluir. Então, versículo 25. Alguns dos de Jerusalém diziam: não é este aquele que procuram matar? Ei-lo aí falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles deviam pensar que o Cristo viria voando do espaço, né? Evidentemente, não criam que ele era o enviado. Isso porque eles sabiam aonde ele tinha nascido e de quem ele era filho. E como Jesus não tinha estudado nas escolas dos fariseus, como ele não se transformou num desses sacerdotes de diploma, oficiais, né? Porque ele era um homem comum como nós, irmãos, a quem o Espírito Santo achou por bem transformar para que por ele fosse feita a obra da nossa salvação. E o Espírito Santo quer nos escolher. O Espírito Santo, ele deseja que a gente sirva o Senhor. Vamos deixar ele entrar na nossa vida, irmãos, e nos fazer homens
servos e mulheres servas da sua abençoada casa. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito. Havia dissensão entre o povo. Uns achavam que ele era o Cristo, outros duvidavam. Mas os sinais eram evidentes. Olha, nenhum outro profeta fez tantos sinais como fez Jesus. É incompreensível da parte das pessoas que tiverem um mínimo de bom senso que estes religiosos tenham matado Jesus. Porque muitos sinais foram feitos, muitas maravilhas o Senhor fez, como nenhum outro na história das Sagradas Escrituras. Eles o mataram porque o seu coração estava envolvido pelas trevas do inimigo. Por isso eles o mataram. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Que Deus abençoe a igreja e os irmãos que estão recebendo a palavra em outras cidades. Amém.